Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu, secretário de Missões e professor da Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. O poder do Evangelho de Cristo. Lemos em Romanos, capítulo 1 e versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Quando analisamos o tema, o poder do Evangelho de Cristo, podemos perceber por este versículo que Paulo, ele com muita sabedoria, dá um testemunho. Ele era a favor de testemunhar do Evangelho de Cristo. E ele mesmo deu esse testemunho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse mesmo fervor deve contagiar todos os cristãos da terra. Nunca podemos nos envergonhar do poderoso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem se envergonha de ser cristão ou de anunciar o Evangelho de Cristo não é digno de ser cristão. Devemos falar de Cristo com entusiasmo e proclamar com ousadia as boas novas de salvação à humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. As designações do Evangelho de Cristo estão notórias na Bíblia Sagrada. A palavra Evangelho significa boas novas de salvação. O Evangelho de Cristo é a boa nova do Salvador ao mundo. O Evangelho de Cristo possui muitas outras designações na própria Escritura Sagrada. Porém, o genuíno Evangelho de Cristo é único e exclusivo. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e versículo 32, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho da promessa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e versículo 24, Paulo chama o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de o Evangelho da graça de Deus, porque foi outorgado pela graça de Deus à humanidade. Já aqui em Romanos, capítulo 15, versículo 16, Paulo chama o Evangelho de Cristo de o Evangelho de Deus, ou seja, uma mensagem que veio da parte de Deus. Em Efésios, capítulo 1 e versículo 13, Paulo chama o Evangelho de Cristo de
o evangelho da vossa salvação, ou seja, este evangelho que salva, que redime, que restaura, que conduz o homem ao verdadeiro Salvador, a saber, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 3 e versículo 8, Paulo chama o evangelho de Cristo de as riquezas incompreensíveis de Cristo. E em 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 11, Paulo chama o evangelho de Cristo de evangelho da glória do Deus bem-aventurado. E ainda há outras designações para o evangelho de Cristo. No entanto, esses estão sendo explícitos para que haja salvação àquele que crê. O evangelho também é o poder de Deus em ação sobre a face da terra. O próprio apóstolo Paulo afirma que o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho de Cristo é o poder ativo de Deus na salvação do pecador. É só crer e receber a vitória em nome de Jesus. O evangelho de Cristo não é privilégio de alguns, jamais. É privilégio de toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Este é o mandamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 15 e versículo 19, Paulo afirma que anunciava o evangelho de Cristo pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. Paulo estava reforçando o seu trabalho, o que fizera em 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 20, Paulo, em seu argumento quanto ao evangelho de Cristo como o poder de Deus, ele afirma: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. E é isso mesmo. E em Romanos, em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 18, Paulo descreve: porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem ou para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E em 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 5, o incansável apóstolo das nações escreve com autoridade afirmando: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8, o Senhor Jesus Cristo já havia confirmado a maneira poderosa de anunciar o seu evangelho, quando disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Logo, o evangelho de Cristo é
o mesmo Evangelho de Deus, o mesmo Evangelho da promessa do Pai, o mesmo Evangelho da graça de Deus, o mesmo Evangelho da salvação, o mesmo Evangelho da verdade e o mesmo Evangelho da glória do Deus bem-aventurado. O Evangelho de Cristo é o próprio poder de Deus em atividade no mundo. O Evangelho de Cristo se resume nesta frase de Paulo ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Portanto, Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.